Boa noite, pessoal. Hoje é dia 22 de junho de 2024. Há 2 anos atrás, no dia 10 de junho de 2022, eu já sabia que logo haveria uma polêmica sobre transgenders envolvendo pessoas que nem imaginava a complexidade disso. Então vamos começar. 5 minutos, viu? Olá, nós vamos ter um bebê. Nunca havia imaginado escrever algo assim. Mas esta missiva que estou escrevendo para você será para repartir algo sobre o sexo do infante. Vou descrever 3 etapas importantes que fazem parte do desenvolvimento da ideia de ter filhos, do desenvolvimento que se pode esperar aprender e observar sobre sexualidade, e para finalizar, o desenvolvimento que já sabemos que pode acontecer, e uma opinião sobre transgêneros. Na etapa 1, se vocês estiverem planejando engravidar, devem saber que o sexo do bebê será determinado pelo pai. Portanto, é importante que o casal se prepare 2 meses antes da concepção. E isso significa mudar vários hábitos, como parar de bebidas alcoólicas e também cigarros, e manter uma rotina saudável. O pai deve fazer um exame para contar a quantidade de espermatozoides antes e depois desta dieta. A quantidade não importa, mas a qualidade será melhor e o resultado provavelmente melhor. Quando planejamos trazer um ser para este mundo, temos a responsabilidade de criar desde o momento da concepção. Isso significa que, se tivermos fortes, teremos filhos capazes de viver no futuro. Se não tivermos fortes, desencadeamos uma série de eventos na vida do novo ser que estarão ligados aos genes que estavam ativos durante a concepção. O sexo da criança será determinado pelo tipo de esperma que fertilizou o óvulo. Existem somente 2 tipos de cromossomos no espermatozoide do homem, que vão determinar o sexo da criança, e eles se chamam X e Y. Na mulher, os 2 cromossomos são femininos, chamado X e X. Então não devemos dar de antemão a culpa, tu não dá um filho homem. Não, na verdade é o homem que não está dando a ele um filho homem, porque a mulher sempre vai dar 2 cromossomos femininos, que é o X e o X. E o homem vai dar o X e o Y. Observe que tendo o X e o Y, você tem um pouco de feminismo ali com aqueles homens. Por quê? A mulher traz X e X. Mas isso para um outro debate. Assim sendo, um novo ser é composto de 50% do DNA da mãe e 50% do DNA do pai. Porém, somente um par de cromossomos vai decidir sobre a sexualidade. Se o pai ejacular X e a mãe só pode contribuir com X, será uma menina. Se o pai ejacular Y, será um menino. Logo depois da fecundação, se forma um zigote, que pode ser menino ou menina. O homem com o Y cromossomo tem algo chamado a determinação do sexo Y. Já a determinação do sexo é um sistema complexo de genes, proteínas, codificadas por eles, e suas funções em vários órgãos, alvo que determinam comutativamente o desenvolvimento das características sexuais de um organismo. Os cromossomos X e Y, também conhecidos como cromossomos sexuais, determinam o sexo biológico de um indivíduo. As mulheres herdam um cromossomo X do pai para um genotipo XX.
Enquanto os machos herdam cromossomos Y do pai para um genotipo X e Y. As mães só transmitem o cromossomo X. O cromossomo X é maior em tamanho e contém um número maior de genes em comparação com o cromossomo Y. O cromossomo Y é mais dominante que o cromossomo X. O cromossomo X é significativamente mais longo que o cromossomo Y e contém centenas de genes a mais. Como os genes adicionais no cromossomo X não têm contrapartida no cromossomo Y, os genes X são os mais dominantes. Cabe lembrar, porém, que um ser humano tem 23 pares de cromossomos, ou seja, 46 cromossomos. 23 vêm do pai e 23 vêm da mãe. Porém, enquanto 22 desses pares, 2 são identificados, o par, como 2 cromossomos diferentes, são os que determinam a sexualidade do novo ser. Sexualidade e sexo, em todo este contexto, significa gênero masculino e feminino. Nada relacionado com orientação sexual. Agora vou falar da etapa 2 bem rapidinho. Esperamos que seja sadio e que venha completinho. Esse é o sonho de todos os pais que estão esperando um bebê. Devido ao pai ter um cromossomo menor que o da mãe, quando se refere aos cromossomos do sexo, ele já vem faltando genes. E isso faz com que, às vezes, uma criança pode nascer menino, porém com tendências femininas e vice-versa. Os cromossomos X e Y determinam não apenas o sexo de um indivíduo, mas também muitas características amplas. Da força de preensão à agressão, existem inúmeras diferenças entre homens e mulheres, além de simplesmente seus órgãos sexuais. Isso é conhecido como dimorfismo, é isso que eu queria dizer, dimorfismo sexual, e é encontrado na maioria das espécies. Anormalidades genéticas não tornam os gêneros obsoletos. As pessoas podem pensar que isso não é normal ou que algo está errado em você, mas esse tipo de coisa ocorre naturalmente e foi normalizado em muitas culturas por muito tempo. A determinação do sexo é um sistema complexo de genes, proteínas codificadas por eles e suas funções em vários órgãos-alvo que determinam comutativamente o desenvolvimento das características sexuais de um organismo. O processo de determinação do sexo em um organismo começa com o desenvolvimento das estruturas reprodutivas masculinas e femininas, bem no estágio do desenvolvimento embrionário. O sistema de determinação do sexo é ligado de forma indiferenciada, dependendo do tipo de cromossomos sexuais presentes nele. O que se segue é uma cascata de eventos que compreende a síntese, a ativação das proteínas e silenciamento dos genes, e a síntese de várias proteínas, fatores, que agem de maneira diferente em vários órgãos e levam ao seu desenvolvimento específico ao sexo. Vou continuar. Os cromossomos, eles são estruturas em forma de bastonetes que se tornam claramente visíveis na célula. São moléculas de DNA, desoxirribonucleico ácidos, altamente superenroladas que permanecem enroladas em torno das proteínas histonas e não histonas. Os cromossomos estão presentes como estruturas semelhantes aos fios menos enrolados, chamadas cromatina. Cromatina no núcleo de uma célula que não se divide, formando uma rede chamada retículo de cromatina. O número de cromossomos em uma espécie permanece constante. No entanto, às vezes, são vistas aberrações
cromossômicas que causam anormalidade nos seres humanos. Além destes, existem centenas de genes que não estão envolvidos na determinação do sexo feminino. Os machos humanos têm apenas um cromossomo X, enquanto as fêmeas humanas têm 2. Assim, nos estágios iniciais de desenvolvimento, um dos 2 cromossomos X é permanentemente inativado nas células somáticas, de modo que a expressão genética de um cromossomo X dos 2 é restrita após o desenvolvimento bem-sucedido dos órgãos sexuais nas fêmeas. Isso garante que o número de proteínas produzida pela expressão gênica dos cromossomos X em homens e mulheres humanos permaneça o mesmo. Esse fenômeno é conhecido como compensação de dosagem. O processo de inativação é chamado de ionização e o cromossomo X inativado na forma de heterocromatina. Essa é uma palavra nova para mim. Então chama-se heterocromatina facultativa. É conhecido como corpo de Barr. B-A-R-R, uma pessoa famosa. Defeitos cromossômicos sexuais em seres humanos, as anormalidades numéricas dos cromossomos X e Y são responsáveis por causar diversas condições em seres humanos. Alguns deles são discutidos a seguir. Aí temos o síndrome de Klinefelter, uma condição em que o cariotipo 44 mais XXY dá origem a indivíduos de sexo masculino com deficiência reprodutiva, estrutura alta, baixo quociente de inteligência, QI de aprendizado e dificuldade na leitura. 2. Síndrome de X-tipo, uma condição em que o cariotipo 44 mais XXX dá origem a indivíduos de sexo feminino que são férteis, com QI médio, estatura mais do que o de uma mulher média. O síndrome de Turner, condição em que o cariotipo 44 mais XO dá origem a indivíduos de sexo feminino com estrutura curta. Eles são inférteis, pois têm partes reprodutivas mal desenvolvidas. E também tem o síndrome XYY, a condição em que o cariotipo 44 mais XYY dá origem a indivíduos do sexo masculino com estatura aumentada, problemas de aprendizagem, etc. Sumário. Agora que já temos uma ideia melhor sobre a formação de um ser, podemos deixar de lado discriminação e diferenças e aprender a ser mais tolerantes com o ser humano. Recentemente, um homem fez ressonância e descobriram que ele era uma mulher, pois tinha os tubos de falópio. Porém, este homem era casado e tinha 6 filhos. O que aconteceu foi uma mistura dos cromossomos que acontece da forma mais visível hoje em dia nos seres que apresentam tendências diferentes ao do seu sexo original. Transgenders sofrem de uma deviação mental, se acham no sexo errado, porém fisicamente tem o corpo normal e visível de um ser humano feminino ou masculino. Não se percebe a diferença neles, como percebemos em homens afeminados, porque o problema deles se cria na mente e não na parte física. Porém, só pode ser corrigido por mudanças na parte física. Um transgênero imagina que o sexo que foi determinado ao nascer não condiz com a sua identidade. Trata-se de uma identidade sexual. Alguns transgêneros imaginam que o sexo que foi determinado ao nascer não condiz com a sua identidade. Alguns
Psicologistas usam o termo disforia, qual significa distresse e também confusão entre o corpo e a mente. Trata-se de uma doença mental, na realidade pode ser comparada com anorexia. Agora vou falar uma coisa mais positiva. Como a identidade transgênero é diferente da orientação sexual? As pessoas muitas vezes confundem identidade de gênero com orientação sexual, mas ser transgênero não é a mesma coisa que ser lésbica, gay ou bissexual. A identidade do gênero, seja transgênero ou cisgênero, é sobre quem você é por dentro como homem, mulher, ambos ou nenhum deles. Seja lésbica, gay, bissexual ou heterossexual, descreve por quem você se sente atraída e por quem você se sente romanticamente, emocionalmente, sexualmente desejável ou desejada. Uma pessoa transgênero pode ser gay, lésbica, heterossexual, bissexual, assim como alguém que é cisgênero. Uma maneira simples de pensar sobre isso é: orientação sexual é sobre com quem você quer estar. A identidade de gênero é sobre quem você é. O que significa passar? Passar descreve a experiência de uma pessoa transgênero sendo vista por outros como o gênero que eles querem ser vistos. Um exemplo seria uma mulher trans usando o banheiro feminino e sendo vista como mulher pelas pessoas ao seu redor. Passar é extremamente importante para muitas pessoas trans. Passar pode ser emocionalmente importante porque afirma sua identidade de gênero. O passe também pode fornecer segurança contra o assédio e a violência. Por causa da transfobia, uma pessoa transgênero que passa pode ter mais facilidade em se mover pelo mundo do que uma pessoa que é conhecida como transgênero ou parece mais andrógena. Mas nem todas as pessoas transgêneros sentem o mesmo sobre a passagem. Embora a passagem seja importante para algumas pessoas, outros acham que a palavra sugere que a apresentação do gênero de algumas pessoas não é tão real quanto as outras. Elas podem sentir que passar implica que ser visto pelos outros como cisgênero e mais importante do que ser conhecido como transgênero. Algumas pessoas transgêneros se sentem confortáveis e orgulhosas de serem trans e não se sentem a necessidade de se passar por uma pessoa cisgênero. E assim acaba. Um abraço e tchau.